O frio de dezembro no porto pode ser traiçoeiro. Não é o frio seco do interior, nem a umidade costeira, mas algo que se infiltra pelas frestas e abraça os ossos até doer a respirar. Naquela véspera de Natal, enquanto a minha patrulha avançava lentamente pela zona da Sedofeita, o termômetro marcava 3 graus. As luzes natalícias piscavam em cada casa como pequenas promessas de calor. O rádio crepitava com chamadas de rotina. Rixas familiares, música demasiado alta, algum bêbado perdido entre as janeiras. Nada que exigisse a presença de uma tenente com 15 anos de serviço. Os meus colegas na esquadra tinham me dito o mesmo de sempre. Vai para casa, Tenente Santos, é véspera de Natal. Mas não tinha casa para onde ir. Não realmente. Apenas um apartamento vazio no centro, com uma árvore artificial que não tivera tempo de decorar. A única família que me interessava vivia na casa onde cresci, na rua de Sedofeita, a 10 quarteirões de onde aprendi a andar de bicicleta e a atirar as latas de refrigerante que o meu avô colocava sobre a vedação. Estacionei a patrulha meio quarteirão antes de chegar. Queria surpreender a minha avó Conceição. Há meses que enviava dinheiro para os seus cuidados médicos, para os seus medicamentos, para que estivesse confortável aos seus 82 anos. A última vez que falamos ao telefone, a sua voz soava mais frágil, mais distante. Não te preocupes comigo, Terezinha, disse-me, usando o diminutivo que só ela se atrevia a usar. A tua família cuida bem de mim. A minha família. Pai, com o seu bigode grisalho e a sua maneira de ocupar qualquer sala com a sua presença. Mãe, sempre perfeitamente arranjada, sempre preocupada com o que os outros diriam. O meu irmão Antônio, o contabilista bem-sucedido. A minha irmã Catarina, a professora que nunca tinha saído do bairro. Todos unidos naquela casa de 2 andares com as janelas de grades e o jardim que o meu avô cuidara, até o dia em que morreu. O vento cortava minha cara enquanto caminhava pela calçada. As casas brilhavam com luzes coloridas, grinaldas nas portas, o aroma de ponche e rabanadas a flutuar no ar. Através das janelas conseguia ver famílias reunidas, crianças a correrem entre os adultos, mesas cheias de comida. Quando cheguei à esquina e vi a minha casa da infância, algo no meu peito apertou. As janelas do resto do chão estavam iluminadas. Conseguia ver as silhuetas que conhecia de memória. Pai na sua poltrona favorita, mãe a servir algo em taças de cristal, Antônio a gesticular enquanto contava alguma história, Catarina a rir-se com aquela gargalhada que sempre fora demasiado forte. Mas não era isso que me deteve ali parada sobre a calçada gelada. Era a figura pequena e curvada que estava sentada no alpendre da entrada. A minha avó Conceição estava ali, numa cadeira de plástico branca, envolvida apenas num chale fino. As suas mãos, essas mãos que me tinham ensinado a fazer broas e me tinham consolado quando o mundo se tornava demasiado pesado, tremiam sobre o seu colo. Os seus lábios tinham um tom azulado que reconheci imediatamente. Hipotermia ligeira. Já tinha visto essa coloração em sem-abrigo, em vítimas de acidentes, em idosos abandonados em casas sem aquecimento. O ar atolou-se-me nos pulmões. Avó? A sua cabeça virou-se lentamente, com essa cautela que tem os ossos quando aprenderam que qualquer movimento brusco pode doer. Então viu-me, e aquele sorriso que podia parar o tempo apareceu no seu rosto enrugado. Terezinha, minha menina, vieste. Tirei o casaco do uniforme sem pensar e pus-lhe-o sobre os ombros. O calor do meu corpo transferiu-se para o dela, mas não era suficiente. Estava gelada. Completamente gelada. Avó, por que é que está aqui fora? Agitou uma mão com aquele gesto que significava: não te preocupes, desde que eu tinha 5 anos. Vim apanhar um pouco de ar fresco. Lá dentro faz muito calor. Lá dentro, onde conseguia ouvir a música, as gargalhadas, o tinir das taças, onde a minha família celebrava no calor enquanto ela gelava no alpendre. Há quanto tempo está aqui? Não muito. Não faças escândalo, minha menina.
Estão ocupados com a festa. Ocupados com a festa. As palavras cravaram-se-me na garganta como espinhos. 3 anos enviando dinheiro religiosamente, a cada quinzena, sem falha, para os seus medicamentos, para que tivesse aquecimento, para que estivesse confortável. 3 anos acreditando que o dinheiro se traduzia em cuidados, em atenção, em amor. O meu telefone vibrou. Uma mensagem do Sargento Silva. Está tudo bem, tenente? Precisa de apoio? Escrevi com dedos entorpecidos. Tudo controlado. Feliz Natal. Depois deslizei os meus braços sob o corpo frágil da minha avó. Pesava menos que o meu colete à prova de bala. Quando a levantei, soltou um som pequeno. Não de dor, mas de alívio. Terezinha, minha menina. A tua mãe vai ficar zangada. Que se aguente. A porta estava fechada à chave. Claro, a casa que mantinha o calor lá dentro também mantinha a minha avó cá fora. Segurei-a contra o meu peito com um braço e bati 3 vezes. Firme, decidido. Como batia quando era polícia, não neta. Passos lá dentro. O som da fechadura. A porta abriu-se apenas o suficiente para caber a cabeça da mãe. O seu batom vermelho natalício brilhava sob a luz do alpendre. Por um segundo, não percebeu o que estava a ver. Depois, a sua expressão organizou-se em surpresa. Depois em aborrecimento. Depois naquele sorriso frágil que me tinha embalado e magoado durante anos. Terezinha, devias ter avisado que vinhas. Queria ver a minha avó. Ela está a descansar. No frio. Os seus olhos moveram-se para além de mim, procurando uma explicação que não chegava. Gosta do alpendre. Apanha ar fresco. Pai apareceu atrás dela, com o queixo erguido naquela postura que usava quando queria estabelecer autoridade. Tira essa atitude, Teresa. É Natal. Antônio chegou com aquele sorriso que usava quando tentava suavizar situações tensas. Mas o sorriso desvaneceu quando reparou no meu casaco sobre os ombros da avó. Catarina espreitou por trás, com um pedido de desculpas a morrer nos lábios. Não lhes respondi. Não havia resposta que não acendesse um fogo que não conseguiria controlar. Ajustei o pé, firmei o ombro e empurrei a porta com toda a força que tinha. A moldura rangeu. A porta abriu-se de par em par. O calor bateu-nos como uma bofetada. Canela, ponche, carne assada. O vapor elevou-se onde o inverno encontrou a lareira à volta da avó. A conversa morreu como vela debaixo de um copo. Entrei cruzando a soleira, deixando que a placa pendurasse onde pudessem vê-la. Não levantei a voz. Saiam da frente. E a parede humana dividiu-se. Mãe para um lado, pai para o outro. Os meus irmãos recuando com as suas taças de ponche agarradas como talismãs. A sala parecia mais pequena que nas minhas memórias. As paredes estavam recém-pintadas. Móveis novos. Uma televisão de ecrã plano, onde antes estava a velha televisão de tubo. E penduradas sobre a lareira, meias natalícias bordadas com nomes. Pai, mãe, Antônio, Catarina. Nenhuma meia para a avó Conceição. A omissão rugiu mais forte que o fogo. Antônio tentou primeiro. Teresa, nós estávamos... Não. Catarina tinha os olhos brilhantes. Não quisemos... Não. O silêncio acumulou-se entre nós como gelo negro. Conseguia ouvir o termóstato a fazer clique. Conseguia ouvir os dentes da minha avó a baterem uma vez, depois ficarem quietos. Conseguia ouvir o meu coração a bater na garganta. A polícia em mim contava detalhes para um relatório que nunca quis escrever. Ambiente quente e festivo. Vítima encontrada no exterior a 3 graus sem vestuário adequado. Família presente. Sinais de negligência. Fundos fornecidos pela parte denunciante. A neta em mim via uma memória de verão. Uma fortaleza de lençóis, trovoada lá fora, uma lanterna sob os nossos queixos, enquanto a avó transformava as sombras em histórias que tornavam o medo suave. Essas 2 partes de mim puseram-se ombro a ombro e concordaram numa palavra. Chega. Ajustei o meu abraço sobre a minha avó e enfrentei-os.
Os seus olhos desviavam-se, olhando para qualquer lugar, excepto a verdade nos meus braços. Deixei que o silêncio se estendesse. Quando finalmente falei, a minha voz era firme, do tipo que se ouve nos tribunais. Disse 6 palavras. O ar mudou. A sala encolheu. O ponche esfriou. Alguém sussurrou: "Meu Deus!" A boca do pai abriu-se e fechou-se. A mão da mãe voou para o seu colar de pérolas. Antônio praguejou. Catarina começou a chorar. Não esperei por defesas. Ergui mais alto a minha avó e dirigi-me para a porta. O inverno infiltrou-se quando a abri. Atrás de mim, a casa crepitava com um novo tipo de fogo. O tipo que devora as histórias e deixa apenas factos. Lá fora, a noite engoliu-nos em silêncio. A neve granulada batia na calçada com um silvo suave. Aproximei mais a minha avó e deixei sair a respiração que tinha estado a conter. Para onde vamos, Terezinha? Para algum lugar que se lembre do que significa a palavra família. Movemo-nos através do frio como uma promessa que se cumpre. As 6 palavras que mudariam tudo tinham sido pronunciadas. Naquela casa quente, o fogo da lareira já não bastava para derreter o gelo que acabara de se formar nos seus corações. E pela primeira vez em anos, a minha avó Conceição estava verdadeiramente segura. Quando tinha 9 anos, uma tempestade elétrica desencadeou a sua fúria sobre a nossa pequena casa na rua de Sedofeita. O meu irmão escondeu-se debaixo dos cobertores. A minha irmã gritou e a mãe ordenou-nos que nos calássemos. Mas a avó Conceição pôs um chale sobre os ombros, pegou numa lanterna e meteu-se comigo na fortaleza de lençóis que tinha construído na sala. As tempestades, sussurrou, iluminando a sua cara de baixo com a lanterna. São só o céu a contar histórias. Esqueci-me de ter medo. Esse era o dom da avó. Transformava o medo em algo suficientemente pequeno para se segurar nas mãos. Mesmo depois de crescer, mesmo quando o mundo lá fora se tornou mais barulhento e mais cruel, a avó era o meu ponto fixo. Fazia queijadas com demasiada manteiga. Sabia quando estava a mentir, mas deixava-me aprender a lição sozinha. Quando o meu pai gritava que eu era uma ingrata, ela inclinava a cabeça, punha uma mão na minha bochecha e dizia: "Vales mais que a raiva." É estranho, não é? A maneira como o amor não grita. O amor apenas espera, constante como o tic-tac de um relógio, até precisares dele. Cresci numa casa onde gritar era moeda corrente. Pai ladrava sobre as contas. Mãe queixava-se sobre as aparências. Antônio e Catarina aprenderam depressa que rir-se das suas piadas e elogiar o seu penteado lhes dava o que queriam. Eu fazia perguntas. Rebelava-me. Inscrevi-me no exército, depois na academia e finalmente consegui a placa. O meu pai disse que o envergonhava usar um uniforme que não fosse fato de gala ou de escritório. A minha mãe disse-me que ninguém queria uma filha que carregasse uma pistola em vez de uma mala. Mas a avó prendeu a minha placa de cadete com mãos trêmulas e os seus olhos encheram-se de lágrimas de orgulho. "Vais fazer o bem", disse, "porque te lembras de como se sente a dor." Naquela noite, prometi a mim mesma que ela nunca sentiria dor por minha causa. Avancemos até a véspera de Natal. 3 graus, sem cobertor, o seu corpo a tremer como folhas em novembro. O meu sangue gelou porque naquela imagem vi décadas de mentiras. Não só a tinham abandonado naquela noite, tinham-na estado a apagar dia após dia, enquanto cobravam os cheques que eu enviava. Tudo fazia sentido agora. O carro extra na entrada, a cozinha remodelada, as férias que postavam no Facebook. Entretanto, as mãos da avó tinham se tornado mais magras, a sua roupa mais velha. Cada transferência que fiz em seu nome tinha-lhes comprado outra garrafa de ponche natalício. Parada ali a segurá-la perto, lembrei-me das incontáveis vezes que ela me deu o pouco que tinha. Quando tinha 12 anos, deslizou-me moedas para os jogos, dizendo-me para não contar à mãe. Quando tinha 16 e o pai descobriu que tinha pedido ingresso na academia, sentou-se comigo no alpendre e disse-me para não me desculpar por querer mais.
E agora tinha estado sentada aqui no frio porque não se incomodaram em dar-lhe uma cadeira junto ao fogo. Terezinha, murmurou contra o meu casaco. Não sejas muito dura com eles. A sua voz partiu algo em mim. Dura? Mal tinha começado. Queria contar-lhe tudo o que tinha visto no meu trabalho. As nódoas negras escondidas debaixo das mangas. As lágrimas silenciosas de idosos deixados em condições deploráveis, enquanto os seus filhos embolsavam as pensões. Chamávamos-lhe maus tratos ao idoso nos relatórios. 3 palavras que carregavam o peso de acusações criminais. Mas por trás das palavras havia histórias como a dela. Almas tratadas como inconveniências, descartadas enquanto o mundo fingia não reparar. Tinha visto estranhos fazê-lo. Agora era o meu próprio sangue. E aqui estava a volta cruel. A avó, ainda no seu sofrimento, ainda os defendia. Ainda arranjava desculpas. Era a sua maneira. Acreditava que a família podia ser perdoada, que o amor pesava mais que a traição. Olhei para o seu rosto pequeno, lábios pálidos, mas sorrindo para mim, e percebi por que é que isto doía pior que qualquer cena de crime em que tivesse trabalhado. Porque merecia melhor. Porque me tinha feito a pessoa que usava esta placa. E a placa não significava nada se não conseguisse defendê-la. Lá dentro, ainda conseguia ouvir o subir e descer abafado das vozes. A minha família a rir, inconsciente. As paredes de vidro de calor e privilégio separavam-nos da geada que tinha estado a roer os seus ossos. E algo em mim endureceu. Sussurrei no seu cabelo. Vão responder por isto, avó. Juro-te. Ela deu-me palmadinhas no peito, fraca mas firme. Promete-me que não te vais perder, Terezinha. Não deixes que a raiva te leve. Fechei os olhos porque sabia que a raiva já estava em mim, enrolando-se como fumo. Mas também sabia algo mais. Há uma diferença entre raiva e justiça. A raiva queima depressa e deixa cinzas. A justiça, quando bem feita, deixa cicatrizes nos culpados e segurança para os inocentes. Queria ambas. Foi então que me virei, ajustei o seu peso, voltei à porta e endireitei os ombros. Pela primeira vez na minha vida, não ia discutir ou suplicar ou tentar que me vissem. Ia fazê-los vê-la a ela. E quando empurrei aquela porta para a abrir, não carregava apenas uma idosa frágil, mas cada promessa que ela tinha sussurrado nos meus ossos. A sala parecia igual, mas sentia-se alheia. A árvore piscava com fitas douradas, presentes empilhados alto por baixo. Meias alinhadas na cornija da lareira. Pai, mãe, Antônio, Catarina. Mas nenhuma meia para a avó. Esse detalhe cortou-me mais profundo que qualquer navalha. Pai pôs a sua taça com força deliberada, como juiz com martelo. Teresa, disse, voz embebida em desdém. O que é que isto significa? Ajustei o meu abraço na avó e deixei que a minha placa brilhasse sob a luz do fogo. O que significa, disse uniformemente, é que ela está a congelar no teu alpendre enquanto vocês se aquecem. Mãe ofegou como se tivesse praguejado. Isso não é justo. Ela queria ar. A avó mexeu-se nos meus braços. Não faças escândalo, Terezinha. Silêncio, avó, disse suavemente, depois mais alto. Ar a 3 graus não é ar. É uma sentença de morte. Antônio riu nervosamente. Anda lá, mana. Não sejas tão dramática. Só nos afastamos por um segundo. Cortei-o. Já vi hipotermia levar pessoas com metade da sua idade e em metade do tempo. Os meus olhos percorreram a sala, fazendo inventário como faria numa chamada. Bochechas coradas da bebida, comida reluzente em pratos, resíduo de gargalhada no ar. Estavam aqui a beber ponche enquanto ela tremia como uma folha. Catarina torceu as mãos. Não quisemos... A intenção não importa. O impacto, sim. Ajustei a avó, a sua cabeça descansando contra mim, e captei o tremor nos seus lábios. Pai cruzou os braços. Sempre foste dramática. Sempre à procura de briga. É véspera de Natal. Não venhas aqui acusar a tua família.
Sustentei o seu olhar. A família protege os vulneráveis. A família não os deixa num alpendre como móveis esquecidos. Por um momento ninguém falou. O fogo crepitou. A mão da mãe agarrou-se ao seu colar. Antônio serviu-se de outro copo como se o álcool pudesse afogar a responsabilidade. A avó sussurrou. Por favor, Terezinha, não vale a pena. Mas valia a pena. Valia tudo. Revi as meias outra vez, os nomes bordados a vermelho. A ausência da sua gritou mais alto que os seus protestos. Apagaram-na, disse. A minha voz tremeu, não de fraqueza, mas de fúria. Tem-na estado a apagar há anos. Mãe franzira o sobrolho. Não temos... Acham que não reparo? Estalei. Todas as transferências que fiz para o seu cuidado. Para onde foi? Por que não comprou o seu agasalho? Comprou as vossas férias, as vossas remodelações, o vosso ponche. Antônio ergueu a sua taça. Ouve, espera aí. Cala-te. Disse mais cortante do que pretendia, mas tão verdadeiro como tudo o resto. Pai bateu a mão no braço da poltrona. Não falas assim ao teu irmão na minha casa. A tua casa? Ladrei uma gargalhada. Construída com o meu dinheiro, dinheiro que enviei para ela. Exibiram-no como generosidade enquanto a tratavam como um fardo. O silêncio espessou. O tipo que cai em salas de interrogatório mesmo antes de uma confissão se quebrar. Catarina começou a chorar. Pensamos que nunca sabias. Ali estava o deslize. Tem razão, disse. Não sabia, até esta noite. Mas agora sei, e agora não há volta atrás. Pai endireitou-se tentando recuperar controlo. Não vais vir dar-nos sermões na nossa casa. Baixa-a. Volta para o teu turno e trata dos teus próprios assuntos. Isso foi tudo. A linha entre polícia e neta fundiu-se. Este é o meu assunto. Tornou-se o meu assunto no segundo em que vi os seus lábios a ficarem azuis enquanto vocês brindavam. Deixei que as palavras caíssem como um martelo. Maus tratos ao idoso. Antônio fungou. Ai, não me fodas. Maus tratos ao idoso. Repeti mais alto, mais frio. É uma acusação, um crime. Abandono de adulto dependente. E tenho evidência suficiente aqui mesmo para começar o relatório. As suas caras mudaram então, pálidas, tensas, a arrogância a vazar como o ar de um pneu furado. Mãe sussurrou. Terezinha, por favor. Sustentei o seu olhar. Queriam ar. Vamos ver como respiram quando a lei bater à vossa porta. O silêncio que se seguiu era diferente agora. Não defensivo, não trocista. O medo tinha entrado na sala, subtil e afiado. A avó tocou o meu braço, dedos frágeis a tremer. Terezinha, deixa estar. Mas não podia, ainda não. Olhei para eles um por um, o maxilar do pai a trabalhar, os lábios da mãe a tremer, a arrogância do Antônio desaparecida, o rímel da Catarina a manchar as suas bochechas. Estes não eram os meus inimigos uniformizados. Estas eram as pessoas que me tinham criado, ou que diziam tê-lo feito, e eram estranhos. Disse 6 palavras. Esperaram sem respirar. Está segura. Relatório de maus tratos apresentado. Foi como acender um fósforo numa sala cheia de gás. Antônio praguejou e atirou a sua taça, o líquido a sangrar sobre o tapete. Mãe agarrou-se ao pai, sussurrando: Não, não, não. Catarina afundou-se no sofá. Pai avançou como se me fosse agarrar, mas um olhar para a placa no meu peito deteve-o. As suas caras ficaram brancas. Ajustei a avó contra mim, dirigi-me para a porta e deixei que a noite nos engolisse outra vez. O fogo estalou atrás de mim, mas já ninguém se ria. Na escuridão, sussurrei-lhe: Já não se podem esconder mais, avó. Não de mim. Não da lei. O frio mordia-me mais profundo enquanto descia os degraus do alpendre. As minhas botas quebraram o gelo que se tinha formado nos degraus, cada som afiado, final. Atrás de mim, a porta bateu, mas não antes de captar o pânico a elevar-se nas suas vozes. Gritos sobrepostos, vidro estilhaçado,
e a bolha de champanhe da sua noite perfeita rebentou. A avó mexeu-se nos meus braços. Terezinha, baixa-me. Posso andar? Não, disse firmemente. Já andaste suficiente. Esta noite carrego-te eu. Suspirou, a sua cabeça descansando contra o meu ombro, como todas essas noites que adormeci contra ela no sofá quando era criança. Não queriam fazer mal, murmurou. O meu maxilar apertou. A intenção não apaga as consequências. A neve rangeu debaixo de nós enquanto atravessei o pátio dirigindo-me à minha patrulha. O meu carro estava meio quarteirão abaixo, a sua estrutura branca e verde captando o brilho das luzes natalícias penduradas nos alpendres. Os vizinhos espreitaram pelas cortinas enquanto passamos. Viram a placa, a idosa nos meus braços e a tempestade na minha cara, e viraram-se, fingindo não reparar, como sempre. Quando acomodei a avó no lugar do passageiro, estremeceu com o vinil frio. Liguei o aquecimento até rugir, e só então me permiti respirar. O rádio zumbiu fracamente. Chamadas de rotina, disputas domésticas, queixas de ruído, nada fora do comum. Mas dentro de mim, tudo tinha mudado. Olhei para as mãos magras da avó dobradas no seu colo. Mãos que uma vez tinham amassado pão, penteado o meu cabelo, cozido cada fato de Halloween que jamais usara. Tremiam agora, não só do frio, mas do peso do que tinha acontecido. Estás segura, disse-lhe. Isso é tudo o que importa. Mas as minhas palavras soaram ocas até para mim, porque sabia que a segurança não era só sobre o frio. A segurança significava dignidade, respeito, e isso tinham-lhe tirado muito antes desta noite. Dentro da casa, os gritos tinham se tornado frenéticos. Através do vidro embaciado, quase conseguia ver a cena. Pai a ladrar ordens, mãe a torcer as mãos, Antônio a andar de um lado para o outro, Catarina a chorar. A máscara tinha rachado e o medo infiltrava-se. Relatório apresentado, repetiria pai, como se dizer as palavras em voz alta pudesse desfazê-las. Maus tratos ao idoso, troçaria Antônio, tentando rir-se, mas a sua voz tremeria. Mãe agarrar-se-ia a ele, sussurrando. E se ela realmente o fez? Estavam-se a desmoronar. Pus a transmissão em marcha, mas não pressionei o acelerador. As minhas mãos agarraram o volante, nós dos dedos brancos. Estava dividida. Uma parte de mim gritava para voltar e pôr algemas em cada um deles e arrastá-los para a baesquadra. Outra parte sussurrava sobre laços de sangue, sobre feriados, sobre a voz da avó a implorar paz. Estás bem, Terezinha? Perguntou a avó suavemente. Olhei para ela, para a maneira como os seus olhos ainda carregavam calor apesar de tudo. Não sei, admiti. Já prendi estranhos por menos. Esta noite é a minha própria família. O seu sorriso era triste, terno. Essa é a espécie mais difícil de justiça. O aquecimento zumbiu, enchendo o silêncio. Lá fora, flocos de neve deslizaram como cinza que cai. Atrás na casa, o caos escalava. Imaginei-os a correrem, a debater se me seguir, se me chamar de volta, se destruir evidência que não era mais que a verdade da sua própria negligência. Cada segundo que passava, a realidade das consequências pressionou mais forte nos seus peitos, e nesse momento, percebi que este era o seu ponto de ruptura. Não o meu. O deles. A avó estendeu a mão, os seus dedos frágeis roçando a minha mão. Não deixes que o ódio te coma, Terezinha. Promete-me. O seu toque descongelou algo em mim. Fechei os olhos, lembrando-me de cada história antes de dormir, de cada prato de sopa, de cada oração sussurrada que tinha feito por mim quando o resto da casa estava demasiado barulhenta. Prometo proteger-te, disse. Essa é a única promessa que posso fazer. Pus o carro em marcha e afastei-me, pneus a ranger sobre neve. A casa ficou mais pequena no espelho retrovisor, as suas luzes ainda a brilhar como se nada tivesse mudado. Mas lá dentro, sabia que tudo tinha mudado. Meio quilômetro mais à frente,
estacionei no Parque da Esquadra. O edifício erguia-se quieto, grinaldas nas portas, mas a luz de serviço brilhava constante. Carreguei a avó para dentro onde o calor nos envolveu, não só de aquecedores, mas dos acenos de agentes que ergueram os seus queixos em respeito silencioso. Tenente, disse um deles. Está bem? Olhei para baixo, depois de volta. Estamos bem. Atrás de mim, algures naquela casa, a minha família ainda se estava a desmoronar. O pânico daria lugar ao medo. O medo ao desespero. Perceber-se-iam de que a verdade do relatório não era apenas uma ameaça. Era uma promessa. E pela primeira vez em anos, as balanças sentiram-se equilibradas. De volta à rua de Sedofeita. O fogo ainda brilhava, mas o calor tinha sangrado da sala. As minhas 6 palavras penduravam mais pesadas que as meias na cornija da lareira. Está segura. Relatório de maus tratos apresentado. Pai andava pela sala como touro enjaulado. A sua cara manchada de vermelho, não da bebida, mas do terror. Mãe sentou-se na beira do sofá, torcendo o seu colar até a corrente lhe cortar a pele. Catarina chorava suavemente nas suas mãos, o seu rímel a manchar as palmas. Antônio reencheu a sua taça, mas o tremor na sua mão traiu-o. Acalmem-se, ladrou pai, embora a sua voz se quebrasse. Está a fazer bluff. Não denunciaria a sua própria família. A voz da mãe tremeu. Mas ela é polícia. Se apresentar, se alguém verificar... Verificar o quê? Exigiu o pai. Mas a mentira desabou sob o seu próprio peso. Silêncio. Cada um deles sabia a verdade. Tinham-na deixado lá fora. Não uma vez, não 2 vezes, mas incontáveis noites, desculpando como o ar, como o tempo quieto. O dinheiro que devia ter comprado o seu conforto tinha comprado a sua indulgência em vez disso. Catarina sussurrou. Pai, ela trazia a placa posta. Via. Falava a sério. Antônio bateu com a bebida. Vamos falar com ela. Vamos fazê-la parar. Como? Perguntou Catarina. Olhou para nós como se fôssemos estranhos. Ela fez-nos estranhos, rosnou o pai. As 6 palavras ecoaram por cada canto daquela casa. Maus tratos ao idoso. Relatório apresentado. Não era apenas uma frase. Era um veredicto à espera de cair. Na esquadra, o ar cheirava a café queimado e ambientador com aroma a pinho. Um tabuleiro de bolachas meio comido estava no balcão, papel de alumínio amarrotado. O turno de Natal era sempre lento, mas os agentes ainda se moviam com propósito, botas pesadas sobre o linóleo. Acomodei a avó na cadeira da sala de descanso, envolvendo um cobertor à volta dos seus ombros. O agente Pereira trouxe-lhe uma caneca de chocolate, vapor curvando-se no ar. Para si, senhora, disse gentilmente. Os seus olhos piscaram, tímidos, mas gratos. Obrigada, jovem. Pereira sorriu. Por aqui, somos todos família no Natal. As palavras suavizaram-na. Pela primeira vez naquela noite, parecia menos como vítima e mais como ela própria. Sorriu, pequeno, mas real. Fiquei parada no vão da porta observando. O orgulho e a culpa retorceram-se juntos em mim. Orgulho porque finalmente estava segura. Culpa porque não tinha visto antes. O tenente Silva gritou da secretária de serviço. Quer que registre um relatório? A pergunta apertou algo dentro de mim. Tinha-o dito. Tinha querido dizê-lo. Mas agora o papelada. A reação em cadeia. A investigação. Isso era real. A minha mão roçou a placa no meu peito. Pensei na cara do pai a ficar pálida, nas mãos da mãe a tremer, sangue contra a lei. Sim, disse finalmente. A minha voz não vacilou. Registe-o. Silva acenou, já a escrever. O claque das teclas soou como pregos num caixão. De volta à casa, o pânico montou. Vão levar tudo, sussurrou mãe. A casa, o dinheiro, os nossos nomes vão estar arruinados. Antônio agarrou o casaco. Vou falar com ela. Pai bloqueou a porta. Não vais fazer nada. Se apareces lá, prova que somos culpados.
Catarina soluçou. Mas somos culpados. As palavras caíram como pedras. Nenhum deles queria admitir. Mas a verdade sentou-se entre eles. Inegável. Não tinham visto a avó como pessoa. Tinham-na visto como um fardo. Pior, tinham-na visto como uma história de capa para financiar o seu conforto. Talvez não o faça a sério, disse mãe desesperadamente. Talvez se acalme. Pai abanou a cabeça. Ela não é como nós. Uma vez que diz algo, fala a sério. As 6 palavras ecoaram outra vez. Está segura. Relatório de maus tratos apresentado. E pela primeira vez, perceberam que o pesadelo não estava fora da sua porta. Estava dentro das suas paredes. Na esquadra, a avó bebeu chocolate. As suas mãos mais estáveis agora. Terezinha, disse suavemente, não estragues o teu Natal por mim. Agachei-me à sua frente. Avó, isto não é sobre o Natal. Isto é sobre o certo e o errado. Os seus olhos cristalizaram. Continuam a ser a tua família. Engoli em seco. A família não te deixa a congelar no alpendre. Olhou para baixo na sua caneca, o seu reflexo ondulando. Vão ter medo, Terezinha. As pessoas assustadas fazem coisas tolas. Deviam ter medo, disse. As palavras saíram mais afiadas do que pretendia. Estendeu a mão para a minha. A sua pele era como papel, mas o seu aperto era firme. A justiça importa, mas também a misericórdia. Não deixes que uma enterre a outra. As suas palavras perfuraram-me. Pensei em cada chamada em que tinha estado, cada delinquente que tinha algemado que implorou por uma oportunidade, cada vítima que queria castigo e cada uma que queria perdão. A justiça e a misericórdia nunca caminharam facilmente juntas. E agora puxavam-me em direções opostas. Olhei para ela, esta mulher que me tinha carregado através de tempestades com histórias, que tinha cozido amor em cada costura da minha infância. Merecia justiça, mas também merecia paz. Silva aproximou-se. Pasta na mão. Relatório registrado. Serviços de proteção ao adulto serão notificados de manhã. Serviços de proteção ao adulto. As palavras aterraram pesadas. Uma vez que se envolvessem, tudo mudava. Investigações, visitas domiciliárias, audiências no tribunal. Acenei. Bem, mas lá dentro não tinha certeza se era bom. A avó sorriu fracamente como se lesse o meu tormento. Terezinha, sempre carregaste o peso de 2 corações, o teu e o meu. Só não deixes que o meu parta o teu. As suas palavras agarraram-se a mim. De volta à casa, o eco de 6 palavras soou através das paredes. Aqui na esquadra, as consequências tinham começado. E algures entre esses 2 lugares, o meu coração preparou-se para a tempestade que vinha. O telefone na secretária de serviço tocou logo após a meia-noite. Silva levantou-o, ouviu, depois olhou para mim. São os teus pais, disse, cobrindo o auscultador. Queres que desligue ou... O meu estômago apertou. Nunca me telefonavam. Não para aniversários, não para graduações, não para nada excepto obrigações. Agora, com 6 palavras penduradas sobre eles como guilhotina, de repente precisavam de mim. Atendo, disse, e Silva passou-me o auscultador. A voz do pai crepitou pela linha. Teresa, não Terezinha, nunca mais. Ouve, precisamos de falar. Mantive o meu tom plano. Não há nada para falar. Ah, sim, espetou. Não podes simplesmente apresentar um relatório e ir-te embora. Tens ideia do que isto nos pode fazer? Ao nosso nome? Ao nosso trabalho? Tenho, disse. Esse é o ponto. Atrás dele ouvi mãe a soluçar. A voz da Catarina juntou-se, suplicando. Antônio praguejou abafado. Uma sinfonia de pânico. Teresa! Mãe gritou, a sua voz quebrando. Por favor, cometemos um erro. Apenas um erro. Não deixes que o Estado destrua a nossa família por uma noite. Uma noite.
A minha voz elevou-se antes de conseguir detê-la. Isto não foi uma noite. Foram anos. Tem estado a embolsar dinheiro destinado para ela. Tem-na estado a deixar lá fora como lixo enquanto vocês brindam. Não quisemos... Parem de dizer que não quiseram, espetei. Fizeram-no uma e outra vez. A intenção não apaga o impacto. O silêncio na linha estendeu-se, partido apenas pelos soluços da mãe. Finalmente, pai falou outra vez, mais quieto. Vamos arranjar isto. Vamos cuidar dela. Só diz-lhes para não virem. Podes arranjar isto, Teresa. A tua família. Essa palavra ardeu mais quente que o fogo na sua lareira. Família. Olhei através da sala para a avó, sentada pequena na cadeira da sala de descanso, bebendo o seu chocolate. Os seus olhos encontraram os meus, suaves e suplicantes, não por ela, mas por eles. Abanou a cabeça ligeiramente, lábios formando palavras que só eu conseguia ler. Não os destruas. Fechei os olhos. O puxão era insuportável. Justiça arrastando-me por um lado, misericórdia pelo outro. Não posso desfazer o que foi apresentado, disse-lhe. O relatório está arquivado. Serviços de proteção seguirá. Essa é a lei. Pai praguejou, o som feio e cru. Vais arrepender-te disto, Teresa. Não, disse, a minha voz firme. A única coisa de que me arrependo é de não ter visto antes o que fizeram. Desliguei. 3 horas depois, apareceram na esquadra. Não em fatos de orgulho, mas em pijamas debaixo de casacos, caras pálidas, olhos vermelhos. Pareciam mais pequenos de alguma forma, como se o medo os tivesse esvaziado. Silva irritou-se, dando um passo em frente. Não deviam estar aqui. Eu trato disto, disse. Pai começou primeiro, palavras caindo depressa. Teresa, por favor, ouve. Alto, a minha voz cortou. Tiveram a vossa oportunidade de falar quando a avó estava no vosso alpendre. Mãe juntou as mãos. Estivemos mal. Sabemo-lo agora. Por favor, não deixes que os tribunais nos arrastem pela lama. Pensa no que a gente vai dizer. Antônio tentou arrogância. Não vais querer a tua própria família algemada, pois não? Mas mesmo enquanto falava, a sua mão tremeu. Catarina adiantou-se, lágrimas manchando. Teresa, por favor. Fomos egoístas. Mas também é nossa mãe. Não nola tires. Olhei para eles, estas pessoas que tinham partilhado o meu sangue, mas não o meu coração, e não senti nada além do frio que tinha carregado desde o alpendre. Já não é vossa mãe, disse. Não depois desta noite. Perderam esse privilégio. Estremeceram como se os tivesse atingido. Atrás de mim, a voz da avó elevou-se, frágil, mas firme. Terezinha, virei-me. Estava parada no vão da porta, cobertor sobre os ombros, a sua cara pálida, mas resoluta. Não, disse suavemente. Avó. Aproximou-se mais, cada movimento lento, deliberado. Continuam a ser os meus filhos. Continuam a ser a tua família. Não deixes que a raiva te torne cruel. O meu peito apertou. Deixaram-te congelar. Sei. A sua voz tremeu, mas os seus olhos não vacilaram. E perdoei-os antes de cruzares aquela porta. A minha garganta doeu. Não merecem perdão. Talvez não, sussurrou. Mas o perdão não é sobre o que merecem. É sobre o que escolhemos carregar. O silêncio que se seguiu foi sufocante. A minha família atrás de mim, desesperados e partidos. A minha avó à minha frente, cansada mas misericordiosa. E eu apanhada entre eles, placa pesada no meu peito, coração mais pesado ainda. Queria enfurecer-me. Queria arrastá-los para celas de detenção, fazê-los sentir cada grama do frio que tinham forçado sobre ela. Mas os seus olhos, esses olhos que tinham acalmado tempestades quando eu tinha 9 anos, seguraram-me e percebi algo. A justiça podia castigá-los, mas a misericórdia podia assombrá-los. Saber que tinham sido poupados pela mulher que traíram. Isso pesaria neles mais tempo que qualquer sentença.
Avó, sussurrei. Isto podia arruinar tudo. Os seus empregos, os seus nomes. Acenou. Sim, mas se empurrares demasiado longe, também te podia arruinar a ti. As suas palavras afundaram fundo. A justiça importava, mas também a misericórdia. E talvez a vingança mais verdadeira não fossem barras de prisão. Era fazê-los viver cada dia com a memória do que tinham feito e a graça da mulher que tinham ofendido. Baixei o olhar. A sala girou com silêncio. Finalmente disse: o relatório mantém-se. Serviços de proteção virá. Mas o que acontece depois depende de como vivem com o que fizeram. Pai engoliu em seco. Mãe chorou mais forte. Antônio praguejou por baixo. Catarina acenou fracamente como se percebesse. A mão da avó encontrou a minha. O seu aperto era fraco, mas a sua voz era forte. É suficiente, Terezinha. É suficiente. E pela primeira vez naquela noite, deixei que o fogo no meu peito bruxuleasse o suficiente para respirar. A esquadra cheirava a café queimado e desinfectante. Mas para a avó, bem podia ter sido um santuário. Sentou-se na sala de descanso, cobertor ainda à volta dos ombros, chocolate fumegando à sua frente. As luzes fluorescentes zumbiam em cima, um pobre substituto para velas natalícias, mas os seus olhos suavizaram-se na mesma. Está quente, sussurrou. É tudo o que importa. O agente Pereira recostou-se contra o vão da porta, sorrindo. Quente e seguro, senhora. Essa é a nossa especialidade. Os lábios da avó curvaram-se, tímidos, mas genuínos. Não tem que me chamar senhora, apenas avó. Riu-se. Combinado. Feliz Natal, avó. A sala iluminou-se. O riso ondulou entre os agentes que se tinham juntado. Silva, Pereira, uns quantos novatos a terminar papelada. Acenaram, ergueram canecas e, nesse momento, a sala de descanso tornou-se algo que a casa da minha infância nunca tinha sido. Acolhedora. Recostei-me contra a parede, braços cruzados, observando. Uma dor estranha elevou-se no meu peito. Não era tristeza exatamente. Era alívio. Alívio de que ainda conseguisse sorrir, ainda ser vista. A avó olhou em redor, espanto suavizando as suas feições. Todos vocês têm famílias próprias. Por que passar o Natal aqui? Silva encolheu os ombros. Alguém tem que manter a cidade de pé. Além disso, isto também é família. Os seus olhos embaciaram. Família? Repetiu como se provasse a palavra pela primeira vez em anos. Viu então. Já não estava a encolher-se sob a sua negligência. Estava a brilhar, erguida pelo respeito de estranhos que tinham escolhido tratá-la com dignidade. Terezinha, disse, virando-se para mim. Acho que encontrei a minha gente. A palavra atingiu-me fundo. Por tanto tempo tinha desejado que fosse querida da maneira que eu a queria. Agora, no lugar mais improvável, a esquadra iluminada com fluorescentes, a sala de descanso com canecas lascadas, finalmente era. Entretanto, através da cidade, reinava o pânico. A casa na rua de Sedofeita tinha se calado após a nossa confrontação, mas o silêncio não durou. O medo roía-os mais forte que qualquer cântico de Natal. Imaginavam serviços de proteção à sua porta. Investigadores a revisar contas bancárias, vizinhos a sussurrar. Mãe sentou-se encolhida na sua cadeira, murmurando orações. Pai telefonou contactos, procurando uma maneira de abafar o relatório. Antônio enfureceu-se, culpando Catarina, culpando mãe, culpando qualquer um menos ele próprio. Catarina chorou. Rímel manchou a sua cara sussurrando. Perdemo-la para sempre. As 6 palavras assombravam cada canto. Está segura. Relatório de maus tratos apresentado. E por uma vez, não era eu quem carregava o peso do medo. Eram eles. De volta à esquadra, Silva deu-me uma palmada no ombro. Fizeste o certo, tenente. Fiz? Perguntei. Estudou-me. Protegeste uma vulnerável. Esse é o trabalho. Esse é o juramento. Não importa se é um estranho ou o teu próprio sangue.
Isso é o que te torna boa nisto. Engoli. Sente-se diferente quando é a tua família. Acenou. Sempre se sente diferente. Mas família não é sobre sangue, é sobre quem aparece. Olhei através da sala para a avó, rindo-se gentilmente enquanto Pereira contava uma história sobre perseguir um ladrão que ficou preso num duto. Estava segura, envolvida em calor e atenção. Finalmente no centro em vez de na beira. Família. Mais tarde caminhei com a avó pelo corredor, o zumbido da esquadra ecoando como canção de embalar. Vais dormir aqui esta noite, disse-lhe. Quarto de hóspedes na área de bem-estar. Não é perfeito, mas é melhor que o alpendre. Apertou a minha mão. Perfeito está sobrevalorado. Seguro é suficiente. Ajudei-a a instalar-se, arropando o cobertor à volta dos seus ombros. Agarrou o meu pulso antes de me afastar. Terezinha, disse suavemente. Nunca estive mais orgulhosa de ti. Não pela placa, pelo teu coração. A minha garganta apertou. Sempre acreditaste em mim. Sorriu. E provaste-me que tinha razão. Pela primeira vez naquela noite, senti uma medida de paz. Não total, não completa, mas suficiente para respirar. Horas depois, quando a noite se tinha aprofundado e a neve espessado lá fora, voltei à sala de descanso. Os novatos dormiam nas suas secretárias. Silva ressonava ligeiramente na sua cadeira. O mundo estava quieto. Sentei-me sozinha, cabeça nas mãos, e sussurrei ao silêncio. Está segura. E desta vez não era um aviso. Era uma verdade. A luz da manhã filtrou-se pelas persianas da esquadra, pálida e cinzenta. A neve ainda se agarrava aos telhados das patrulhas lá fora, amortecendo a cidade numa quietude que se sentia antinatural. Dia de Natal. Para a maioria, significava presentes e riso. Para mim, significava esperar. A avó acordou no quarto de bem-estar, o seu cabelo prateado contra a almofada. Um sorriso fraco puxando os seus lábios como se tivesse sonhado com lugares mais gentis. Parecia em paz. Queria congelar essa imagem, segurá-la para sempre, porque sabia que o que esperava lá fora não era paz de todo. Eram consequências. Às 9h da manhã, o telefone tocou. Silva atendeu, ouviu, depois olhou para mim. Serviços de proteção. Estão a enviar um agente. Vão querer declarações, fotografias, tudo. As palavras aterraram como pedras. Isto já não era apenas drama familiar. Isto era oficial. Entrei para lhe dizer. A avó sentou-se lentamente, puxando o cobertor à volta dos seus ombros. Já vem, não vem? Sim. Os seus olhos procuraram os meus. Não o vais parar. Abanei a cabeça. Não posso e não vou. Exalou longo e constante. Então que venha. Na rua de Sedofeita, o pânico tinha coalescido em terror. Pai andava, telefone colado à orelha, mas ninguém atendia. Os seus contatos não o podiam proteger desta vez. Mãe sentou-se silenciosa, olhando para a árvore intocada. Antônio bebeu-se até ao estupor enquanto Catarina implorou a todos que fizessem algo. E se a levam para sempre, sussurrou mãe. Já se foi, disse Catarina amargamente. E nunca mais volta. As 6 palavras ainda assombravam a casa. Está segura. Relatório de maus tratos apresentado. Soaram mais alto que cânticos de Natal, mais afiadas que sinos. Pela primeira vez nas suas vidas, o controlo tinha-lhes escorregado dos dedos e estavam aterrorizados. Na esquadra, o agente dos serviços de proteção chegou logo após o meio-dia. Uma mulher na casa dos 40, olhos afiados, suavizados por anos de escutar. Apertou-me a mão, depois agachou-se à frente da avó. Senhora, disse gentilmente. Estou aqui para me assegurar de que está bem. Posso fazer-lhe umas perguntas? A avó acenou, calma. Pergunte o que precisar. Fiquei perto enquanto o agente verificou a avó por sinais de negligência. Camisola fina, perda de peso, nódoas negras que contavam de longos invernos aguentados sem cuidado. Cada resposta acrescentou peso ao relatório. A caneta do agente riscou o papel.
cada traço selando o que tinha sabido nos meus ossos. A minha família tinha lhe falhado. Quando terminou, a avó bebeu o chá que lhe trouxeram. O que acontece agora? O agente juntou as mãos. Vamos investigar mais aprofundadamente. Visitas domiciliárias, revisões financeiras, entrevistas. Se negligência for confirmada, pode haver acusações. O olhar da avó deslizou para mim. E se não quiser acusações? O agente pausou. Isso terá peso, mas o Estado ainda tem um dever. Maus tratos ao idoso são sérios. A avó acenou como se não tivesse esperado nada menos. Virou-se para mim outra vez, os seus olhos pesados com amor e tristeza. Terezinha, disse-te para não os destruíres. Cerrei os punhos. Eu não os destruí. Eles destruíram-se a si próprios. Ao anoitecer, a história tinha se espalhado entre os vizinhos. Sussurros moveram-se mais depressa que limpa-neves. A imagem dos meus pais, anfitriões orgulhosos da véspera de Natal, estava agora ensombrada por rumores. Deixaram-na lá fora. A polícia foi chamada. A filha apresentou um relatório. Os seus nomes carregavam peso naquela cidade. Agora o peso arrastava-os para baixo. Soube por colegas que pai tinha gritado a um vizinho que perguntou se os rumores eram verdade. Antônio não tinha sido visto em todo o dia. Catarina tinha telefonado a uma amiga a chorar. Mãe não tinha saído de casa de todo. As consequências tinham começado, e não havia nada que pudessem fazer para as parar. De volta à esquadra, a avó juntou-se aos agentes para jantar. Tinham trazido comida de levar, pizza, frango frito, nada elegante. Mas a maneira como aproximaram cadeiras, partilharam histórias e lhe deram palmadas no ombro, fez parecer mais que uma refeição. Riu-se das suas piadas, olhos cintilando. Até contou uma das suas velhas histórias, a de mim aos 6 anos, pondo os seus óculos e declarando-me chefe de polícia. A sala explodiu em gargalhadas. Sentei-me atrás, vendo-a brilhar de uma maneira que não tinha em anos. E contudo, a culpa puxava-me. A justiça estava avançando. As vidas da minha família estavam se desenredando. E ela ainda me pedia para não deixar que o ódio me consumisse. Terezinha, disse, quando os outros se afastaram, não podes carregar raiva e amor. Escolhe amor, ou a raiva vai esvaziar-te. Engoli. Mas merecem pagar. Vão pagar, disse. Mas deixa que o peso do que perderam seja castigo suficiente. As suas palavras ecoaram, e pela primeira vez, perguntei-me se as verdadeiras consequências não eram sobre o que a lei lhes faria. Era sobre o que a sua culpa lhes faria, porque a culpa permanece. A culpa assombra. A culpa é uma prisão sem grades. Enquanto olhava nos seus olhos, percebi que talvez essa fosse a justiça que ela queria desde o princípio. Os dias que se seguiram sentiram-se diferentes. Não só pela neve que cobriu a cidade como cobertor, amortecendo cada som, mas porque algo no ar tinha mudado. As notícias espalharam-se em sussurros. Ouviste que os santos estão sob investigação? Os mesmos vizinhos que uma vez invejaram as suas festas de champanhe agora atravessavam a rua para os evitar. A reputação que tinham guardado tão ferozmente estava a desmoronar-se, não com uma explosão, mas com um desenredo lento, implacável. Pai deixou de ir ao trabalho. Mãe fechou as cortinas e fingiu que ninguém conseguia ver através delas. Antônio enfureceu-se, a sua voz carregando até a rua. Catarina era a única que chorava em público, os seus soluços ecoando pela rua como um pedido de desculpas interminável. 6 palavras tinham feito isto. Está segura. Relatório de maus tratos apresentado. Palavras que ouviriam nas suas cabeças cada vez que o telefone tocasse, cada vez que um vizinho olhasse demasiado tempo, cada vez que a culpa lhes arranhasse o peito. E não precisava de acrescentar nada. O seu castigo era viver na sombra das suas próprias escolhas. Na esquadra, o mundo da avó estava a expandir-se. Os agentes trouxeram-lhe bolachas de casa. Os novatos pediram-lhe conselhos sobre a vida e o amor, como se fosse a sua própria avó. Aceitou o papel naturalmente.
oferecendo sabedoria com aquele humor gentil que me tinha carregado através de tempestades. Este lugar, disse numa tarde, sente-se como família. As suas palavras perfuraram-me, não porque doessem, mas porque curaram. Não era invisível aqui, não era um fardo, era vista, era valorizada, era amada. Por anos, tinha pensado que o meu dever era protegê-la do mal. Mas talvez o dever mais verdadeiro fosse trazê-la para a luz onde outros também a pudessem amar. A investigação dos serviços de proteção avançou. Os agentes reviram extractos bancários, conduziram entrevistas, perguntaram a vizinhos sobre o que tinham visto. Haveria consequências. Supervisão obrigatória, restrições financeiras, talvez até acusações. A minha família nunca escaparia da mancha, mas não senti triunfo. Já não. Apenas uma calma profunda e constante. A avó sentou-se ao meu lado na sala de descanso, a sua mão sobre a minha. Já fizeste suficiente. Fiz? Perguntei. Sim. O seu sorriso era suave. A lei tratar-se-á do que deve. Deixa que a sua culpa trate do resto. Acenei, finalmente percebendo. A justiça não era sobre vingança. Era sobre equilíbrio. E o equilíbrio tinha sido restaurado. No ano novo, uma semana depois da noite que tudo mudou, a esquadra juntou-se outra vez. Caixas de pizza empilhadas em mesas, riso enchendo o ar. Alguém tinha pendurado luzes à volta do vão da porta da sala de descanso. A avó sentou-se no centro, uma coroa de papel na sua cabeça, cortesia do agente Pereira. Olhou para mim do outro lado da sala e articulou: Obrigada. Caminhei até ela, ajoelhando para ficarmos ao mesmo nível. Por quê? Perguntei. Por me devolveres uma família, disse. Pestanejei contra a ardência nos meus olhos. Nunca me perdeste. Sei, disse. Mas agora sei que nunca vou estar sozinha também. As suas palavras envolveram-se à minha volta como os seus cobertores uma vez tinham feito, quando os trovões rolavam lá fora e eu era apenas uma menina assustada. Mais tarde naquela noite, quando o relógio deu meia-noite e os gritos ecoaram pela esquadra, saí para apanhar ar. A neve estava a cair outra vez, suave e interminável. Os candeeiros pintaram o mundo de dourado. Pensei na minha família, a minha família de sangue, sentados naquela casa, cortinas fechadas apertado, com medo de enfrentar o mundo que uma vez tinham governado com arrogância. E pensei na avó lá dentro, rodeada de calor e riso, finalmente querida da maneira que sempre devia ter sido. Essa era justiça. Essa era misericórdia. Isso era suficiente. Enquanto conduzia a avó para casa, não para a rua de Sedofeita, mas para o meu próprio lugar onde viveria daí em diante, adormeceu no lugar do passageiro, a sua cara pacífica. Sussurrei à noite. Está segura. E desta vez, as palavras não eram um aviso ou ameaça. Eram uma promessa. O meu apartamento nunca tinha sido um lar verdadeiro. Era funcional, limpo, um lugar para dormir entre turnos. 2 quartos, uma cozinha pequena, janelas que davam para a rua principal onde o trânsito nunca parava completamente. Tinha vivido ali por 5 anos sem nunca pendurar uma fotografia ou plantar uma flor. Mas quando carreguei a avó através da porta naquela primeira manhã depois do Natal, algo mudou no ar. Ela parou no centro da sala, olhando em redor com olhos curiosos. É acolhedor, disse, e de alguma forma, pela primeira vez, era. Tinha parado numa farmácia a caminho para lhe comprar roupa limpa, medicamentos de que precisava, coisas básicas que uma pessoa devia ter. Enquanto a ajudava a instalar-se no quarto de hóspedes, percebi que não me lembrava da última vez que tinha cuidado de alguém além de mim própria. Sentiu-se bem. Sentiu-se certo. Terezinha, disse, sentando-se cuidadosamente na beira da cama. Não tens que fazer isto. Sou uma velha chata. Ajoelhei à sua frente. Nunca foste chata. E não vais começar agora. Os seus olhos encheram-se, mas sorriu. Sempre foste teimosa. Pergunto-me de onde tirei isso.
Riu-se, um som que encheu o apartamento de uma maneira que os móveis nunca tinham conseguido. Os dias que se seguiram encontraram o seu ritmo. Levantava-me cedo, preparava-lhe pequeno almoço, certificava-me de que tinha tudo o que precisava antes de ir trabalhar. Quando voltava, contava-me sobre o seu dia, o programa de televisão que tinha visto, os vizinhos que conhecera no corredor, as flores que regara na janela da cozinha. Era uma vida simples. Era uma vida boa. A investigação dos serviços de proteção continuou o seu curso inexorável. Chegaram a casa na rua de Sedofeita com pranchetas e câmaras. Os meus pais tiveram que abrir as suas contas bancárias, explicar cada transferência, cada gasto. Os vizinhos foram entrevistados. A verdade saiu gota a gota, como água através de uma rachadura que se alarga a cada dia. Antônio perdeu 2 clientes importantes quando a história se infiltrou no seu escritório. Catarina teve que enfrentar perguntas incômodas na escola onde ensinava. Pai e mãe tornaram-se prisioneiros na sua própria casa, demasiado envergonhados para sair. Não senti satisfação vendo a sua queda. Apenas uma tristeza pesada pelo que podia ter sido se tivessem escolhido diferente. 1 mês depois do incidente, o agente dos serviços de proteção visitou o meu apartamento. Sentou-se na minha sala bebendo o café que a avó tinha preparado, tomando notas sobre o novo arranjo. Parece bem, disse a avó. Sente-se segura aqui? A avó olhou em redor do apartamento, os seus olhos descansando nas cortinas novas que tínhamos pendurado juntas, nas plantas que tinha insistido em comprar, nas fotografias que finalmente tinha emoldurado. Sinto-me em casa, disse. O agente acenou e escreveu algo na sua prancheta. Dado que a vítima está agora num ambiente seguro e está bem cuidada, recomendaremos supervisão judicial para a família, restituição financeira e serviços comunitários. Contudo, dada a idade avançada dos perpetradores e a falta de antecedentes criminais, provavelmente não haverá tempo de prisão. Senti a avó olhar para mim. Os seus olhos diziam o que os seus lábios não podiam. Isto era o que tinha querido desde o princípio. Justiça sem destruição total. Está bem com isso, Tenente Santos? Perguntou o agente. Olhei para a avó, sentada no meu sofá com uma chávena de chá nas suas mãos, luz solar caindo sobre o seu cabelo prateado. Estava segura. Estava em paz. Está bem, disse. Depois do agente se ir embora, a avó e eu sentamo-nos em silêncio por um longo tempo. Lá fora, a cidade continuava o seu ritmo eterno. Lá dentro, algo que tinha estado partido por muito tempo, finalmente tinha sarado. Arrepende-te de alguma coisa? Perguntou finalmente. Considerei a pergunta. Arrependia-me de partir à porta da minha família? De apresentar o relatório que mudou tudo? De escolher justiça sobre paz familiar? Não, disse. Só me arrependo de ter demorado tanto tempo. Acenou, como se essa fosse a resposta que tinha esperado. O amor verdadeiro às vezes tem que ser feroz, disse. Obrigada por seres feroz por mim. Naquela noite, depois de se ir deitar, sentei-me à mesa da cozinha com uma chávena de café, olhando pela janela para as luzes da cidade. O meu telefone zumbiu com uma mensagem de texto. Era da Catarina. Terezinha, sei que não tenho direito de pedir nada. Mas podemos ver a avó? Só para saber que está bem? Olhei para a mensagem por muito tempo. Parte de mim queria apagá-la sem responder. Mas lembrei-me das palavras da avó sobre o perdão, não sendo sobre o que as pessoas merecem, mas sobre o que escolhemos carregar. Escrevi de volta. Ela decide, não eu. No dia seguinte, quando contei à avó sobre a mensagem, ficou quieta por um momento longo. Queres vê-los? Perguntei. Não sei, admitiu. Parte de mim tem saudades deles. São os meus filhos, afinal. Mas outra parte de mim tem medo de que, se os vir, vou querer desculpar o que fizeram outra vez. Não tens que decidir agora. Não, disse. Mas um dia vou ter que decidir se quero tentar perdoá-los completamente ou se estar segura deles é mais importante.
Era uma decisão que só ela podia fazer. Mas o que quer que decidisse, sabia que a apoiaria. 3 meses depois daquela véspera de Natal, a primavera começou a descongelar as ruas do porto. As árvores começaram a brotar, o ar suavizou, e a cidade pareceu despertar do seu letargo invernal. A avó tinha florescido também. A sua cor tinha voltado, tinha ganho peso, e os seus olhos tinham um brilho que não via há anos. Tinha se feito amiga de outros residentes do edifício. Encontrara uma igreja onde gostava de ir aos domingos, até tinha começado a ter aulas de bordado no centro comunitário. Maravilhava-me vê-la redescobrir partes de si própria que tinham estado enterradas sob anos de negligência e esquecimento. Numa tarde de abril, cheguei à casa do trabalho para a encontrar sentada à mesa da cozinha com uma carta nas mãos. É da Catarina, disse sem preâmbulos. O meu maxilar tensionou-se automaticamente. O que quer? Quer pedir desculpa. Em pessoa. Diz que tem estado a ir à terapia, que se apercebeu de coisas sobre a nossa família que nunca tinha visto antes. Olhei para ela, procurando sinais do que estava a pensar. E tu o que queres fazer? Suspirou, dobrando a carta cuidadosamente. Não sei. Tenho estado a rezar por eles todos os dias desde que me mudei para aqui. Rezar para que encontrem paz, para que encontrem uma maneira de viver com o que fizeram, mas não sei se estou pronta para os enfrentar outra vez. Sentei-me ao seu lado. Não tens que estar pronta. Não tens que fazer nada que não queiras fazer. Sei, mas acho que talvez, para poder seguir em frente completamente, precise de ouvir o que tem para dizer. 2 semanas depois, Catarina veio visitar-nos. Chegou sozinha, sem maquilhagem, com roupa simples. Parecia mais pequena do que me lembrava, como se os últimos meses a tivessem encolhido. Sentou-se desconfortavelmente no sofá enquanto a avó lhe serviu chá. Fiquei parada perto da cozinha, braços cruzados, pronta para intervir se fosse necessário. Avó, começou Catarina, a sua voz quebrando imediatamente. Não sei como começar. Começa com a verdade, disse a avó gentilmente. Catarina acenou, secando os olhos. A verdade é que te falhamos. Não só naquela noite, mas por anos. Fizemos-te invisível porque era mais fácil que enfrentar que te estávamos a perder. Era mais fácil fingir que estavas bem que admitir que precisavas de mais cuidado do que queríamos dar. Parou, lutando para respirar. E a verdade é que usamos o dinheiro que a Terezinha enviava para nós, porque nos convencemos de que o merecíamos por ti, cuidar. Como se cuidar de ti fosse um trabalho em vez de amor. A avó escutou sem interromper, as suas mãos quietas no seu colo. A verdade é que quando a Terezinha te carregou naquela noite, percebi que não me lembrava da última vez que te tinha abraçado. E isso partiu algo dentro de mim. Catarina olhou diretamente nos olhos da avó. Não espero que me perdoes. Só queria que soubesses que sei o que fizemos. E que vou passar o resto da minha vida tentando ser melhor. A sala ficou em silêncio por um momento longo. Depois a avó inclinou-se para a frente e pegou nas mãos de Catarina. Filha, disse suavemente. Já te perdoei antes da Terezinha cruzar aquela porta na véspera de Natal. Catarina soluçou. Como podes perdoar-me? Porque carregar raiva é mais pesado que carregar amor. E porque és a minha filha, não importa o que tenhas feito. Olhei da cozinha, sentindo algo suavizar-se no meu peito. Não era que tivesse esquecido o que tinham feito, mas ver Catarina partida, verdadeiramente partida e tentando reconstruir-se, fez-me lembrar que tinha sido minha irmã muito antes de ser minha inimiga. Quando Catarina se foi embora naquela tarde, a avó e eu sentamo-nos no pequeno terraço do apartamento, vendo o pôr do sol pintar o céu de cores. Acreditas que realmente mudou? Perguntei. Acho que está a tentar mudar, e acho que isso é o máximo que alguém pode fazer. E os outros? A avó suspirou. O teu pai está demasiado orgulhoso para admitir que estava errado. A tua mãe está demasiado assustada com o que os outros vão dizer para enfrentar a verdade. E o Antônio? O Antônio ainda acredita que é a vítima em tudo isto.
Então não terminaste com eles. Não completamente, mas fiz as pazes com a ideia de que talvez nunca possa ter a família que queria ter. E isso está bem, porque tenho a família de que preciso. Olhou em redor do terraço, para as plantas que tínhamos cuidado juntas, através da janela para o apartamento que se tinha tornado o nosso lar. Tenho Tiati. Tenho os meus amigos no edifício. Tenho os meus netos adotivos na esquadra. Tenho uma vida que é minha. As suas palavras pousaram sobre mim como bênção. Por tanto tempo tinha carregado a culpa de não conseguir arranjar a minha família, de não conseguir fazer com que me amassem da maneira que precisava. Mas talvez o amor não fosse sobre arranjar pessoas. Talvez fosse sobre criar espaços onde as pessoas pudessem ser a sua melhor versão de si próprias. Naquela noite, depois da avó adormecer, saí para o terraço outra vez. A cidade estendia-se por baixo de nós. Milhões de luzes representando milhões de vidas, cada uma navegando as suas próprias tragédias e triunfos. O meu telefone tocou. Era o sargento Silva da esquadra. Tenente, está livre amanhã? Temos uma situação com uma idosa abandonada no hospital de São João. A família diz que não pode cuidar dela, mas algo não parece certo. Estarei aí, disse sem hesitar. Quando desliguei, percebi que essa era a minha resposta agora. Não só como polícia, mas como pessoa que tinha aprendido o custo verdadeiro de olhar para outro lado quando alguém precisava de proteção. A história daquela véspera de Natal tinha terminado, mas a história maior mal estava a começar. Voltei para dentro onde a avó dormia pacificamente e sussurrei à noite silenciosa. Está segura, está em casa, está amada. E pela primeira vez na minha vida, essas 3 coisas eram completamente verdadeiras. É véspera de Natal outra vez, mas desta vez é diferente. A avó e eu estamos na nossa cozinha, amassando massa para filhoses, as suas mãos guiando as minhas como fizeram quando era criança. O rádio toca cânticos de Natal suavemente, e o apartamento cheira a especiarias e amor. Há uma grinalda na nossa porta, há meias na prateleira, 2 meias com os nossos nomes bordados a fio dourado. Há presentes debaixo da nossa árvore pequena, mas perfeitamente decorada. E esta noite, pela primeira vez em anos, vão vir convidados para jantar. Não a minha família de sangue, mas a minha família escolhida. Agentes da esquadra que não têm para onde ir, vizinhos do edifício que se tornaram amigos, o agente dos serviços de proteção que veio verificar a avó, mas ficou para chá e nunca realmente se foi embora. Estás feliz, Terezinha? Pergunta a avó enquanto estendemos a massa. Olho em redor da nossa cozinha, para as fotografias nas paredes, para as plantas florescendo nas janelas, para o seu sorriso que voltou completamente. Estou em paz, digo. E acho que isso é melhor que feliz. Acena, como se percebesse exatamente o que quero dizer. Lá fora, começa a nevar outra vez. Mas desta vez, quando vejo os flocos caindo, não sinto frio. Sinto a promessa cumprida. As histórias como esta não são apenas sobre famílias que se partem. São sobre escolhas. A escolha de proteger, a escolha de perdoar, a escolha de redefinir o que realmente significa família. Se alguma vez te sentiste invisível, se alguma vez tiveste que lutar para proteger alguém que amas, sabe isto: a justiça e a misericórdia podem caminhar juntas. E às vezes a vingança mais forte não são gritos ou castigos. É construir uma nova vida onde o amor ganha. A avó está segura, está em casa, está amada, e essas são as únicas palavras que importam.